Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live proporcionada pelo Departamento de Educação do Lar do Amor Cristão. Quero agradecer a oportunidade deste encontro, quero agradecer ao Fábio a oportunidade que me deu para estar com vocês nesta casa abençoada, que nos traz tanto amparo e tantos ensinamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria, a mãe de Jesus. E vamos voltar um pouquinho no tempo, quando nós começamos com a Gênese planetária, e que se reúnem na erraticidade espíritos que viriam para a Terra, viriam de outras orbes, de outros locais. Alguns encarnariam aqui na Terra com suas missões específicas, já para preparar o caminho para que Jesus viesse trazer os seus ensinamentos de amor, de paz, de harmonia. Dentre esses espíritos, havia um grupo de espíritos puros, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E eles vieram para dar suporte à vinda de Jesus. Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José e Maria. Maria, ele se refere da seguinte forma: uma personalidade sublime. Já era Maria essa personalidade de amor e de muita energia para que recebesse no seu seio o nosso querido Jesus, que tantos ensinamentos nos trouxe. Então, o que são esses espíritos puros? No livro dos Espíritos, na questão 128, então são espíritos que estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. E quando eles se encontram na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, de perfeição para a humanidade. E isso é que nós estamos vendo com todos os ensinamentos de Jesus. Então, Maria fazia parte desse grupo de espíritos puros. Não há muita coisa para se ver, para se encontrar, para se estudar, para se buscar de Maria. No Evangelho de Tiago, Evangelho apócrifo, ele diz que Maria, ou Miriam, como ela era chamada em hebraico, Miriam, cujo nome quer dizer Senhora da Luz, nasceu entre 18 e 20 a.C. Era filha de Joaquim e Ana. Provavelmente nasceu em Séforis ou Jerusalém, na Galileia, vivendo posteriormente em Nazaré. Maria foi levada ao templo com 3 anos de idade como eles tiveram muita dificuldade para ter filhos, o Joaquim e a Ana. Quando eles tiveram um filho, então eles dedicaram esse filho a Deus. Então, esta menina foi levada a um templo, né? E ali ela ficou com os sacerdotes até a idade de 12 anos, antes da sua primeira menstruação. Por que isto? Porque diziam eles que ali era só lugar de pessoas puras, e com a primeira menstruação ela iria trazer impureza a esse local. Então, o que eles fazem? Reúnem os viúvos da região para escolher um marido para Maria.
um noivo. E entre eles estava José. A princípio, José não aceitou, porque ele falou, não, ela é muito criança, eu já sou um viúvo, já tenho idade. Mas um anjo, na verdade, através da sua mediunidade, José recebe uma palavra do anjo Gabriel dizendo assim, há necessidade que você a receba para que se cumpram as Escrituras. Então José recebe Maria como esposa. Nessa passagem ela já estava mais ou menos com 14 anos de idade. Então ela vai viver com José já nessa época. E passado um tempo, ela tem então uma anunciação, que é o que nós vamos ver, que está em Lucas, quando Maria visita Isabel. Em Lucas, no capítulo 1, no 39, Maria vai até Isabel e diz assim, ela entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. Ouvindo esta saudação, Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz de tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Por que Maria foi a Isabel? Porque ela tinha recebido já do anjo Gabriel, a visita do anjo Gabriel, fazendo a anunciação da gravidez dela de Jesus. E ela estava à beira de um poço. Quando ela entrou para dentro de sua casa, ela escutou o seguinte, alegra-te, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então nós vamos pegar espíritos puros, no que Maria fala, não é? Eu não me deitei com ninguém. Então, não, o espírito puro, ele já não tem mais a necessidade dos prazeres terrenos. Ela já estava numa outra dimensão. Então, ela não teria mais a necessidade de nada que fosse trazer um prazer terreno para ela. Mas ela lembrou-se que ela era uma serva do Senhor e que, como serva, ela tinha que obedecê-lo.
Então, por isso que ela vai visitar Isabel. E quando Isabel a saúda, ela faz um cântico, que a Igreja Católica adquiriu esse cântico para eles como o Magnificat. Dizem que é uma oração que tem muito poder, mas na verdade é o cântico de Maria, que é muito lindo. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se a gente for buscar novamente o livro dos Espíritos, alma, quando nós estamos encarnados, espíritos, quando estamos desencarnados. Maria sentia as duas emoções, tanto no seu corpo físico, na sua alma, como no seu espírito. E aí ela complementa, né? Porque contemplou na humildade da sua serva, mais uma vez, ela diz que ela é uma serva de Deus. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grande coisa. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispensou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono o poderoso e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios, os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu por 3 meses na casa de Isabel. Então, havia a previsão de que ele nasceria na casa de Davi, na tribo de Davi. José pertencia a esta tribo de Davi. Mas este cântico, se nós formos analisar, veja bem a premonição que Maria teve. Porque assim, santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração, como nós estamos vendo. Derrubou do seu trono o poderoso e exaltou os humildes. Até então, só havia entre os que eram reis é que vinha o Salvador, que vinha os profetas, não é? E Jesus vem no meio do povo, vem humildemente. Então veja a premonição que Maria teve. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Quem eram estes famintos? Os famintos do pão espiritual, do conhecimento espiritual, do seu crescimento, da sua transformação moral. E quem eram os ricos? Os ricos, aqueles que só valorizavam as coisas terrenas, não é? E amparou a Israel, seu servo. Então seria ali em Israel como seu servo. Estava essa época sob o domínio romano, e então mostrou mais uma vez que as escrituras estavam sendo já cumpridas, né? E aí vem depois o nascimento do João Batista, vem o nascimento de Jesus, que não nos cabe falar nesta palestra. Maria aparece muito pouco, é muito pouco citada nos evangelhos. Por quê? Era uma época muito machista, vamos chamar assim. A mulher era muito desvalorizada. Então, eles procuravam dar ênfase a quem falava dos evangelhos, mas eram os homens. Então, muito pouco se falou de Maria, como muito pouco se falou de Maria de Madalena, como muito pouco se falavam das mulheres que seguiram Jesus. Então, por isso que não se tem tanto embasamento, tanta coisa para se falar dela.
mas ela foi uma mãe atuante. Ela, José, foram os pais muito amorosos, mostrando o valor da família, a importância da unidade familiar, a importância que se dá à família. Também vamos ver posteriormente isso no Livro dos Espíritos, quando eles falam a importância da família para Kardec. E aí ela vai seguir Jesus. Quando Jesus tem 30 anos, ela começa a seguir Jesus. Aí, nessa época, José já havia falecido, e aonde Jesus fosse, ela e as mulheres, como são ditas na Bíblia, seguiam Jesus. Iam aonde ele fosse, iam esse grupo de mulheres. Quem era? Era Maria, era outra Miriam, era Maria Madalena e Marta. Esse era o grupo de mulheres que seguiam Jesus. Então, ela acompanhou esses 3 anos de Jesus em todos os seus momentos. Em momento algum, ela deixou de acompanhá-lo. Então, no Novo Testamento, quando a gente vai ver, ela é citada pouquíssimas vezes, né? Ela é citada em Jesus no templo, quando ela leva Jesus para oferecer a pomba, porque ele era um menino, o primogênito dela, com José. Depois ela é citada na Bodas de Caná, em João, na crucificação e no cenáculo após a ascensão. Aliás, quando ele também vai, aos 12 anos, Jesus está também no templo, ela perde o Jesus era uma festa. Na verdade, a Bíblia não coloca isso, mas essa era uma fase onde os judeus faziam o Bar Mitzvah, era a introdução. A criança deixava de ser criança e entrava já para o rol dos homens. Então era uma fase de transição. E ela perde Jesus de vista, achando que ele estava com José, porque no templo é assim até hoje, mulheres ficam de um lado e os homens ficam de outro. E aí ela achando que ele estava com José. Então esta é uma das únicas falas que ela fala: nossa, pensei que você estivesse com José. E depois nós vamos ver a sua fala nas Bodas de Caná, quando ela diz assim, chega para Jesus e diz: o vinho acabou. E ele fala: o que eu tenho com isto, mulher? E ela fala assim: você, como mãe já, né, uma mãe judia, boazinha já, mas assim, ela fala: tome as suas providências. Então, ele, como um filho muito obediente e amoroso, transforma a água em vinho. Mas o que eu quero chamar mais a atenção de vocês é sobre Lucas, porque Lucas é que fez todos os relatos maiores de Maria, a pedido de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso visitava Maria, já como Paulo, né? Após a morte, a crucificação de Jesus, e a chamava de mãe. Então, todos os apóstolos chamavam Maria de mãe. Mas nós vamos ver agora, que eu acho que é a parte mais bonita que tem, antes de falar disso, eu vou falar do retrato de Maria que nós colocamos aí para vocês verem. Em 1983, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, pediu que se fizesse um retrato de Maria. Ele começou a descrever esse retrato. E foi chamado Vicente Avella, ele era um fotógrafo daqui de São Paulo, e começou a elaborar o retrato. E Emmanuel, muito exigente, falava: não, hoje você corrige aqui, mas corrige mais para frente, tira isto, faça os cabelos desta forma.
e aí fizeram o retrato de Maria, que é esse que vocês viram aí, mas ele falou: dê muita ênfase aos olhos azuis como o céu e os cabelos aloirados, cabelos cor de avelã, como era Jesus. Jesus parecia muito com ela. E esse retrato levou 1 ano para ficar pronto. E aí, em 1º de dezembro de 1984, esse retrato ficou pronto. E agora nós vamos entrar na parte de Maria, de quando João vem anunciar a ela que Jesus foi preso quando orava. Está em Lázaro Redivivo, e o capítulo chama-se A Escrava do Senhor, porque ela se sentia uma escrava do Senhor, ela era uma serva, ela não era discípula, porque discípulos são aqueles que aprendem. Ela já sabia, ela já era uma servidora. Então, quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Por que ela estava questionando isso? Porque ela viu ele curar os cegos, ela viu paralíticos andarem, ela viu a transformação, ela viu a multiplicação dos pães, dos peixes. Então ela sabia tudo aquilo que Jesus era, a essência que ele era aquele Espírito que veio trazer o amor, a esperança àqueles que sofrem. Mas ela confiou a Deus a misericórdia. Ela orou e pediu: Deus, misericórdia para meu filho, ele não merece passar por tudo isso. Mas hora mais tarde João volta e diz assim, que ele fora encarcerado. Então ele já estava encarcerado. E ela novamente volta à oração em silêncio, e em pranto ela implora a favor do Pai Celestial e confiaria nele. Que ela desejava enfrentar aquela situação, mas que ela ia fazer? Ela ia procurar uma autoridade em Jerusalém. Ela era pobre, ela não tinha recursos, ninguém iria recebê-la. E Maria, então, volta novamente à oração, volta para dentro de si e implora para que ele se liberte. E ela torna-se vigilante. E aí ela sai da sua casa, porque até então ela estava dentro da sua casa, foi até a rua, tentou entrar aonde Jesus estava encarcerado, não conseguiu. E aí ela começou a velar por Jesus, ela e as mulheres que estavam ali. Aí João volta e diz-lhe que ele fora acusado pelos sacerdotes, porque ele estava incomodando com as suas pregações, não é? Ele estava sozinho e Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviaram o mestre à consideração de Herodes, porque Pilatos não via nele nenhum pecado, não via nada de intransigência, não via nada. E aí Maria desaba. Ela não podia mais segui-lo de perto. Aí ela se enrolou no seu manto discreto e voltou à via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua material aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Então ela achava que ainda Jesus não iria passar pela crucificação, não seria morto. Mas dentro de si, dentro do seu coração, ela sabia que seu filho tinha vindo para aquela hora. Como Jesus disse: Pai, afasta de mim este cálice,
mas se eu vim para esta hora, não tem jeito, não é? E aí ela vê, juntamente com Maria de Magdala, e ela vê vestido Jesus com uma túnica de ironia, e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro, e como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. O seu coração de mãe, neste momento, sangrou. Assim como sangrava a testa de Jesus, começou a sangrar o coração de Maria. Mas ela não perdeu as esperanças, porque ela lembrou-se de que ele poderia ainda fazer alguma coisa. Se ele tinha já feito tantos milagres, por que ele não iria fazer um milagre para si? E ela ficou aguardando com ansiedade que ele transformasse aquele momento. E aí, o que acontece? Volta ele novamente para Pilatos. E o que faz Pilatos? Faz a escolha, manda que o povo escolha. Mais uma vez o coração dela encheu-se de esperança, porque ela achava que o povo, aquele que foi tão beneficiado por ele, que tantas coisas, que tantos ensinamentos ele trouxe, eles iriam soltar Jesus e condenar Barrabás. E não foi isso que aconteceu. Então Maria começa a segui-lo na sua peregrinação até o monte. Quando ela chega, está somente ela com as mulheres e nenhum dos apóstolos. Todos debandaram, cada um para um lado. E ela se prostra aos pés de Jesus. E aí perguntam, a mãe de Dimas pergunta, é seu filho? Ela fala sim, ela fala, este também é meu filho. E Maria se compadece dela também. Porque o coração de Maria já era tão grandioso e tão amoroso, que ela encontrou na mãe de Dimas um coração tão aflito quanto dela. Então ela também vai procurar consolar esta mãe. E aí ela pensou, bom, agora não tem mais o que fazer, né? E ela fala assim, filho, o que fizeram com você? Aí João chega, foi o único apóstolo que chegou, e aí ele fala assim, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. E ela diz, eu sou tua serva. E João entendeu, e Maria entendeu, que daquele minuto em diante, eles teriam a missão continuada de Jesus, que filhos é a humanidade e que João teria que continuar a sua pregação. E aí, Humberto de Campos, novamente, porque esse texto é do Lázaro Redivivo de Humberto de Campos, quem quiser ler, está no livro, né? E aí, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no último capítulo do livro Boa Nova, ele traz para nós a Maria após a crucificação. Eu não vou ler todo o capítulo porque ele é muito extenso. Então Maria, após a crucificação, após os apóstolos, cada um irem pregar em algum lugar, ela se retira e o João fala, eu virei te buscar, mas ela sai. Então, ela vai para a família de José, na Bataneia. E ali ela fica por algum tempo, já um pouco desgostosa, porque ela queria ficar com João, porque era isso que ele falou, mãe, eis aí
João, eis aí a tua mãe. Mas ela ficou, né? Mas aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava as coisas, ela começou a ficar entristecida. Até que um dia, eu estou resumindo bastante porque o nosso tempo aqui é curto, né? Até que um dia, o filho de Zebedeu chega e diz assim, que era João, né? Eu vim te buscar. Eu arranjei uma casinha bem modesta em Éfeso e eu gostaria que você fosse comigo. E ela foi para Éfeso com João. E quando ali ela chegou, começou uma verdadeira peregrinação, porque estava ali a mãe de Jesus. E a todos ela atendia. João era uma casinha um pouco retirada. E João ficava muito em Éfeso, fazendo a sua pregação. E ela ficava bastante sozinha. Mas ali naquelas suas pregações, naquela sua solidão, que ela achava que era solidão, começaram a aparecer peregrinos. Começaram a aparecer os peregrinos pedindo auxílio espiritual, né? Pedindo um consolo. E ela assim, tudo ela falava o seguinte: olha, isso também passa. Então esse era o consolo. Não deixava de atender ninguém. E aí veio um dia, a casa dela chamava-se Casa da Santíssima, porque um dia um peregrino chegou e falou, Maria Santíssima, né? E isto criou uma tradição, mas ela se esquivava a qualquer homenagem. Ela não queria essas homenagens, ela queria continuar fazendo aquilo que seu filho fez, que era consolar os aflitos. E é quando um dizia, mas mãe, todos a chamavam de mãe. Mãe, como que eu vou passar por essa dificuldade? E ela, mais uma vez, dizia, isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. E com isto ela foi envelhecendo nesta casa muito modesta ali. E um dia, estando ela na soleira da sua porta, né, ela estava já sabendo de tudo o que ocorria com os cristãos em Roma, que eles eram levados para o circo, que eles eram abatidos, que eles eram feridos, dilacerados pelos animais, e aquilo entristecia muito o seu coração. E ela orava muito por todos eles. Mas quando foi um dia, então, ela estava na soleira da sua porta, quando chegou um peregrino, e ele disse, minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Porque ela estava só, João estava pregando, né? E maternalmente ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração, porque ela tinha muitas saudades, saudades daquelas pregações do Mestre, saudades da sua infância, ela trazia tudo aquilo. Então este peregrino veio e falou, olha, eu sei de tudo isso, eu sei o que a senhora está passando, eu sei das suas angústias, né?
E ela falou: mas onde é que eu ouvi esta voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Ela ficou muito emotiva. Minha mãe, foi quando o hóspede lhe disse: venha aos meus braços. Era Jesus. E aí ele se mostra as mãos e os pés. E ela fala: meu filho, as úlceras que te fizeram. E assim ela foi se precipitando para ele como mãe carinhosa e tocou-lhe as feridas. E ele diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então ela já iria desencarnar. E ela passa mal, e aí, quando que o João chega em casa, ela já estava à beira da morte. E morreu. Quando ela morreu, ela ouvia cantos de hinos de glorificação, anjos vieram buscá-la. E aí, eu acho que essa é a parte mais emocionante que tem. E ela, o que acontece com ela? Eu vou ter que ler, porque assim vocês vão entender melhor. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema da vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calmo haviam sido as cordas sonoras dos cânticos evangélicos. E uma doce alegria lhe invadiu o ser. E esses anjos já iam levá-la quando ela lembrou-se dos cristãos que estavam naquele circo de Roma. E ela pediu que ela fosse até lá. Então eles a levaram. Quando ela chega, Maria se aproximou de um por um. Ela entra dentro do cárcere e ela entra e ela já vê aqueles sofrimentos, aqueles padecimentos atrozes, os condenados experimentando no coração um consolo desconhecido já com a sua amorosa presença. E Maria se aproxima de um por um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino todas as suas esperanças. Maria aliviou-lhes o coração. Mas nisto, ela vê a um canto uma jovenzinha. E essa jovenzinha devia ter o dom, devia ter a mediunidade. E essa jovenzinha estava muito triste, porque ela sabia que ela ia entrar naquele circo juntamente com aqueles irmãos e que seriam dilacerados. E ela diz assim a esta jovem: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender
o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grandes poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino profundo e enternecido de amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Maria Santíssima. Mas isto não terminou, porque Maria, na espiritualidade, dedicou-se a procurar aqueles que sofriam. E o primeiro que ela vai procurar é Judas. E Maria Dolores, numa página muito linda, chama-se Retrato de Mãe, nos traz um momento maravilhoso. Porque ali, onde se reúnem os suicidas, tem um hospital chamado Maria de Nazaré, onde eles são recolhidos para tratamento, para que eles possam recuperar a sua forma, para que eles possam meditar, tirar de si aquela culpa, aquela mágoa, se perdoarem, aprendendo a perdoar também aqueles que os fizeram sofrer. Mas esse canto de Judas e Maria é que eu vou terminar a minha palestra. E ele é lindo e emocionante. Depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação do Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem, o céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: "Meu filho, por que choras?" "Por acaso não sabes?" responde o interpelado, claramente transtornado. "Sou um morto-vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé." "Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei podê-lo fazê-lo o rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida se reduz agora, nobre senhora. Afasta-te de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agita. Nunca penetrarás minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu." No entanto, a dama calma respondeu: "Meu filho, sei que sofres, sei que lutas. Sei a dor que te causa remorso, que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte." E acrescentou serena: "A bondade do céu jamais condena.
Venho como mãe buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e irritado. Mãe! Não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira para onde acordar ardor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo nos braços de minha pobre mãe, que teve medo de meus sofrimentos e me espessou às pressas. Por fim, não me fales de mãe, nem me fales de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem és? Quem me fala assim, sabendo-me traidor? E és divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela, ao olhá-lo frente a frente, responde-lhe simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, com esta oração, nós vamos, neste momento, envolver todo o planeta Terra, neste manto sagrado de Maria Santíssima, que ele possa envolver a todos os corações que estão atormentados pela dor, pela fome, pela miséria, pelos padecimentos, por tudo aquilo, por todos os leitos que estão com seus doentes já se despedindo da terra, voltando ao mundo espiritual. Vamos envolver a todos neste amor celestial, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e que nos dê sempre a consolação, que nós possamos sempre divulgar este evangelho de amor, de paz e de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos vocês e que nós possamos estar sempre juntos e unidos nessa causa de divulgação do cristianismo. Muito obrigada.